Quando a família real vem para o Brasil, em 1808, vem com eles a chamada corte, vem com eles toda uma burocracia que vai fazer com que o Império Português possa continuar funcionando, mesmo estando aqui por conta da própria independência do país. Boa parte dessa burocracia vai embora, ela retorna a Portugal. E as faculdades de Direito, elas aparecem nesse contexto de formação de mão de obra. Em 1827 surgem os primeiros cursos jurídicos em Olinda, que depois passa para Recife, e São Paulo, no Largo de São Francisco. Com a República, surge a autorização para que 2 faculdades fossem fundadas aqui no Rio de Janeiro. A Faculdade Livre de Direito e a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais. E que vão, inclusive, mais tarde servir de base para a fundação da própria Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na época não havia essa distinção entre público e privado, né, e particular, mas eram efetivamente iniciativas privadas autorizadas pelo governo. A doutora Mirtes, ela vem para o Distrito Federal e vem estudar numa delas, no caso a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, né? E aqui faz o seu curso, terminando em 1898. Em 1888, você já tinha 4 mulheres bachareladas em Direito no Brasil, todas elas pela antiga Faculdade de Recife, em Pernambuco. Mas elas não advogavam, porque o exercício da profissão era bem mais complexo, né? Precisava de uma série de autorizações, havia inclusive bastante resistência por parte não apenas da sociedade, mas dos organismos, né, que autorizavam o exercício da profissão. A própria doutora Mirtes, ela só vai conseguir ser admitida pelo Instituto da Ordem em 1906 e ela se formou em 1898. Então há um período aí bastante grande, né, em que ela atuava, né, como profissional sem a devida autorização legal, né, justamente por causa dessa resistência. A pauta do direito à educação, porque a gente tem já no século XVIII reivindicação de mulheres brasileiras também pelo direito à educação, né? Hoje eu sou advogada, na minha turma, eu já me formei há 12 anos, então na minha turma a gente ainda vivia uma redução do número de mulheres, eu me formei com um número maior de homens. Eu me lembro, inclusive, quando eu fui aluno, até nesta faculdade, ainda na década de 80, menos de 1/3 das turmas eram compostas por mulheres. Eu venho de uma família onde a gente teve um histórico de uma família que as mulheres eram proibidas de estudar e teve uma tia, na década de 40, que resolveu pagar os próprios estudos, fazer lingerie para comprar os livros dela, fugir de casa de noite para poder frequentar as aulas e fazer uma faculdade de Direito. E hoje você encontra, eu não diria que houve uma reversão completa, mas quase 2/3 das turmas que hoje entram na faculdade são compostas por meninas, jovens, portanto, aí entre os seus 17 e 21 anos. Uma mulher solteira, né, que escolheu ser solteira numa época onde as mulheres casavam muito jovens, então escolheu priorizar uma carreira, né, e eu tenho muita emoção, porque na verdade, quando eu me formei em Direito, o meu anel de formatura é dela. Foi o anel que ela, com o dinheiro dela, porque ninguém apoiou a faculdade dela, né? Se nós formos verificar também nos próprios registros da OAB Federal, hoje você tem mais da metade dos advogados inscritos há menos de 5 anos é de mulheres. Então, há uma participação cada vez maior das mulheres na área do direito. Eu acho que é importante fazer a diferença do que é direito no papel, que eu costumo dizer que o papel aceita qualquer coisa.
e o que é direito na vida real. Então, apesar da minha tia-avó ela ter sido uma mulher que nasceu nos anos 20, em tese, a mulher já tinha direito a voto, né? Em 32 já tinha direito a voto, já tinha direito a uma educação, apesar do que uma educação que a gente sabe limitada, né? Porque ela tinha a escola de corte e costura, então, na verdade, você moldava uma mulher na educação, mas para ela ser uma boa esposa, né? Não, de fato, para ser uma profissional. Quando nós chegamos na sala, onde há várias fotos, imagens e pinturas dos advogados mais importantes que participaram da ordem, que foram presidentes, etc, etc, só homem, e daí uma plaquinha singela em cima da cadeira que era do Rui Barbosa, lá assim, nossa homenagem à doutora Mirtes de Gomes Campos, precursora, né? Aí nós falamos, por que não tem fotografia dela? Por que todo mundo tem fotografia e ela não tem, né? Falar da Mirtes é complicado, porque realmente a gente tem muito poucas informações sobre a pessoa, né? Sobre a figura humana de Mirtes Gomes de Campos. Não há muitos dados, né? O fato é que ela sai de Macaé, né? E vem estudar aqui no Rio de Janeiro. Isso, inclusive, a gente deduz que trata-se de uma pessoa de alguma posse, né? Porque não é uma coisa, em fins do século XIX, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples você vir do interior, né, do norte do estado, para estudar na capital. E ela vem sozinha. Nós fomos procuradas pelo Herman Baeta, da Ordem dos Advogados, que queria fazer uma história da Ordem. Estudando o Instituto da Ordem dos Advogados, nós nos deparamos com um caso interessantíssimo de uma senhora do sexo feminino que requer o registro e há uma verdadeira contenda dentro do Instituto. Um grupo era a favor, um grupo era contra, e ela levou quase 7 anos para obter esse registro. Então, o que acontece? Ela acabou, na verdade, eu acho que foi a Mirtes que nos descobriu. Nós procuramos a ficha de registro dela, tem 500 advogados do início do século XX, e dela não tem absolutamente nada. A placa foi colocada em 1987 e não existe nenhuma ata, a não ser o que é relatado sobre, por exemplo, as questões levantadas pelo pedido dela de registro. Aí sim, aparecem os pronunciamentos daqueles que eram contra, daqueles que eram a favor. Algumas entrevistas que ela concedeu, ela disse ter sido bem recebida na faculdade, apesar de, claro, né, sempre ser muito questionada, né? Diplomada, ela vai e se inscreve, né? Primeiro no Tribunal da Relação do antigo Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal da Relação é o que hoje é o Tribunal de Justiça, né? E alguns meses depois ela também vem aqui, né, na então capital da República, se inscrever também no Tribunal da Relação do Distrito Federal, né? E consegue essa inscrição. E a partir daí ela começa a sua atuação profissional. Em 1899, ela consegue a licença na relação. No Tribunal da Relação. O que ela não consegue é o registro na ordem. Quando ela tenta essa inscrição na Corte de Apelação do Distrito Federal, ela tem que enfrentar toda uma resistência do próprio presidente do tribunal à época. Que é aquela coisa, né? Não achava que fosse um lugar para mulheres, era muito, né, pesado, era difícil. Ele tentou o tempo inteiro, durante a demovê-la da ideia.
Me parece, inclusive, foi com a intervenção de outros colegas e tal, que ela consegue que a sua inscrição seja aceita aqui na capital. Naquele tempo não havia uma vinculação, você não precisava ter a carteira da ordem, você bastava sua inscrição ser aceita no tribunal. Ela se inscreve, inclusive, no tribunal do júri, para poder atuar dentro do júri. E, se não me falha a memória, toda a militância dela profissional está muito ligada ao que a gente chamaria hoje de defensoria pública. E ela começa justamente pelo tribunal do júri, o que é fantástico, né? Ela pegou logo uma pedreira, ela pegou uma tentativa de assassinato. Ela é foco dos jornais nesse momento. A roupa especial que ela mandou fazer, que era uma roupa que ela concebeu imitando a toga dos homens, quer dizer, uma roupa preta que tinha uns bordadinhos brancos, no punho e na gola. Escrito no jornal, né? Ela já faz as suas primeiras participações como defensora no Tribunal do Júri a partir de 1899 e dizem que era sempre um momento de bastante efervescência, né? Que as pessoas corriam mesmo para participar do júri ou dos júris onde estivesse presente a doutora Mitz como defensora. Era um show. Você trabalhava com plateia. E o jornal diz que tinha tanta gente para assistir, porque o júri era aberto. Mas apareceu tanta gente, senhoras, senhores, que tiveram que dar senha para as pessoas entrarem na sala do tribunal. Deve atrapalhar muito, deve ser uma coisa complicada você manter o foco, você saber se posicionar com gente fazendo fila para ver você, porque você é mulher. Ela defende um homem que agrediu alguém aí a navalhadas e consegue absolver esse homem. A golpe de navalha, o agressor feriu o rosto de uma pessoa e ela foi defender esse agressor e conseguiu a absolvição. Então, pelas descrições dos jornais, é muito interessante, porque tem a opinião do Coelho Neto, tem a opinião do Arthur Azevedo, então tem opiniões de vários tipos, né? Então, o Arthur Azevedo faz uma defesa dela, mas no final não consegue se controlar e fala assim: mas se fosse a minha mulher eu não ia querer que ela fosse advogada. Vai dizer assim: eu acho que ela merece toda a nossa simpatia, mas eu jamais me apaixonaria por uma mulher advogada. Não, que fosse no civil e no criminal. Isso aí. Então quer dizer, no fim, você nota que as opiniões se manifestam a favor dela, mas há preconceito. Eu acho que talvez o maior preconceito seja das próprias mulheres. Do Evaristo de Moraes, que no livro dele, As Memórias do Rábula, ele lembra, inclusive, porque ele foi oponente a ela no júri. Ela era de acusação. Não, e ela já era importante, ele ainda estava começando. Ele lembra que era uma pessoa extremamente fina, delicada, mas muito incisiva. E uma mulher muito preparada do ponto de vista da cultura jurídica. Ela poderia ter atuado em outras áreas. O escritório dela ficava ali na Rua da Alfândega. E ali ela podia, enfim, atuar no cível, atuar em outras áreas, mas não, ela preferiu trabalhar no crime, preferiu trabalhar com direito de família, como nós chamaríamos hoje. A gente sabe que são áreas pesadas. Você tem uma advogada que tem registro na relação, que vai a júri. E por que essa advogada não pode ser registrada na ordem? Por que ela não pode se filiar? E a desculpa que davam é que, pelo direito romano, o ofício de advogado era uma profissão viril. E havia um grupo dentro do próprio Instituto da Ordem que era simpático a ela, você percebe pelos encaminhamentos que foram feitos. Na primeira vez que ela pediu para ser membro do Instituto da Ordem, ela pediu com 2 anos de formada. O diretor, na época, fazia uma pressão muito grande negativa, usando esse argumento da virilidade do cargo, da função, né? Até que um deles lá chega e diz: olha, você não pode enquadrar essa advogada como estagiária, porque ela já foi a júri não sei quantas mil vezes, como é que ela é estagiária?
Me parece que, inspirada pela própria Mirtes, a Maria Coelho foi advogar e ela, inclusive, teria feito um júri com o auxílio da própria Mirtes. Elas atuaram juntas como advogadas de defesa. Ela trabalha junto com essa moça que se formou no Recife, na Faculdade de Direito de Recife. Somente a Mirtes e somente a Maria Coelho exerceram profissionalmente E a Mirtes foi a primeira. advocacia. Ela não se descuida da parte acadêmica, ela participa de 2 importantes congressos, um em 1908, que foi o primeiro Congresso Brasileiro de Juristas, um congresso nacional, né? Onde ela combate a ideia da incapacidade da mulher casada. No primeiro Congresso de Ciências Jurídicas, que é em 1908, ela traz um tema instigante. Qual era? Naquele período, a mulher era considerada incapaz, que ela vivia à sombra, primeiro do pai, depois do marido. Os debates são muito calorosos. Calorosos. Né, em relação a isso. E ela puxa uma questão que deixava o pessoal meio sem resposta. Porque se fosse solteira, a lei dizia que a mulher que era solteira ou viúva podia gerir os seus bens. Podia gerir seus bens, podia escolher se trabalhava ou não. Mas se fosse casada, não. Tinha que ter autorização do marido. Tinha que ter, era considerada incapaz, junto com os índios e os débeis mentais. É verdade, era isso que vinha. E ela vai combater isso nesse congresso, ela defende uma tese que sai vitoriosa, que é encampada pelo Congresso. Fomos em Mossoró, Leolinda Daltro, né, uma nordestina. Muitas histórias de mulheres surgem no Nordeste, né? Várias mulheres pediram em diferentes lugares o registro para o primeiro voto. Ela apresentou essa vontade de votar e foi negado. Ela pediu um registro de eleitora. Foi um Deus nos acuda. E ela responde, não, a Constituição é clara. Acho que qualquer cidadão aqui não diz se é homem ou mulher. Ela pede o registro. Em 1922, também num congresso importante, porque estava dentro da preparação do centenário da independência, foi um marco na história do Rio de Janeiro, porque você tem ali vários eventos que foram preparados em função da comemoração dessa data, inclusive um novo congresso jurídico, onde mais uma vez ela vai levantar uma bandeira que hoje nós chamaríamos tipicamente feminista, né? Que é a do direito de voto da mulher. Que ela inclusive passa por esse problema, né? Ela tem o seu direito de votar negado. Não havia nenhum impedimento, quer na Constituição, quer em outro documento jurídico, ao voto da mulher, nenhum impedimento. E você tem algumas mulheres que vão tentar, né? Até que em 32 o governo acaba tendo que ceder, né? Já era uma coisa que não tinha mais como você segurar. Aí você tem a primeira lei que depois é incorporada à própria Constituição de 34, o direito de voto. Que era Carmen Dolores. Ela, no começo, elogiava muito a Mirtes, né? Mas lá pelas tantas, acho que já avançado, já no terceiro congresso que ela participa, ela faz uma proposição sobre o divórcio. Foi. Aí isso foi, assim, suficiente para deixar todo mundo nervoso, né? Se falar no divórcio, na primeira metade do século XX, é algo que pouquíssimas pessoas se atreveriam, eu diria, a fazê-lo. E essa proposição sobre o divórcio, então, foi criticada pela própria Carmen Dolores, que até então fazia uma crônica, enfim, simpática e favorável a ela. Ela coloca em dúvida se uma mulher seria capaz de gerir suas próprias contas. Suas próprias contas. Sua vida. Se ela vai gastar o dinheiro todo em plumas, no final eu acho que o preconceito foi muito grande. A ideia de que a mulher
não tinha autonomia, e a ideia de que a mulher era um ser que devia ser protegido e tal, ele é muito forte, né? E não é só no Brasil naquela época, é muito amplo isso, né? E ela faz uma série de estudos sobre o Código de 1916, porque o Código dizia que a mulher devia colaborar, inclusive, financeiramente para a manutenção da família. Ora, se você faz parte dessa colaboração, como é que você tem que pedir licença para poder colaborar? Então, ela era uma mulher muito inteligente. Ela vai por esses ganchos, ela entendia muito, ela estudava muito. Nitidamente é uma mulher de vanguarda, porque ela levanta a lebre da autonomia feminina, ela levanta a lebre do sufrágio feminino, ela levanta a lebre do divórcio, né? Do aborto. E a mais escandalosa de todas, e que provocou um conflito e uma discussão grave, que foi a ideia do aborto. Ela escreve um artigo ainda na década de 10, portanto, no iniciozinho lá do século XX, tratando da questão do aborto. O que é um tema que até hoje é um pouco considerado tabu, inclusive para uma boa parte das mulheres. Deveria haver uma regulamentação. É curioso, ela não está levantando a bandeira a favor ou contra, mas ela acha que deve haver uma regulamentação e que o governo devia regulamentar os casos em que seria possível. Até que ela deixa o exercício da advocacia e passa a ser chefe do setor de jurisprudência do tribunal. Ela acaba seus dias como funcionária pública do próprio Tribunal de Justiça na época. Em 1924, ela se inscreve e consegue ser aceita, torna-se funcionária da Justiça, momento inclusive que ela larga a advocacia, embora ela nunca tenha abandonado a militância. Ela continua escrevendo artigos, ela continua participando de eventos, né? Ela faz parte, inclusive, de uma associação feminista da época, mas a advocacia é abandonada no momento em que ela entra para o tribunal. Eu tive a curiosidade de olhar, digamos que naquela época o tribunal tivesse 50 funcionários, só tinham 2 mulheres, uma delas era a Mitos. A gente não conseguia descobrir nem quando ela tinha morrido. A gente ficou meses, né? Anos investigando, porque mandaram a gente ir no cemitério pesquisar. No cemitério pesquisar. Enfim, na verdade, a divulgação no Correio da Manhã. No Correio da Manhã e no Jornal do Brasil. No Jornal do Brasil, é sobre a morte dela. O enterro dela, convite para o enterro. Foi 19 de janeiro de 1965 que ela morreu e o convite para o enterro é no dia 20. No dia seguinte. A gente discutiu isso outro dia pelo telefone. Você lendo as colunas dela, porque ela teve uma coluna permanente no Jornal do Comércio, falando sobre as questões jurídicas, né? Ela me parecia ser uma pessoa bastante prática. Então ela não perdia muito tempo, né, com essa, pelo menos essa é a minha impressão, né, dela não perder muito tempo com simbolismos, com, enfim, né, questionamentos mais filosóficos. Ela preferia mesmo enfrentar a fera com unhas e dentes ali, né, enfrentar as situações que apareciam. E acho que nesse sentido ela foi muito bem sucedida. Ela é uma pessoa que me parece ela tem muito tato na hora de abordar o problema. Ela vem abordando, né? Ela quase que faz uma arqueologia do problema. Ela vai tirando aquelas camadas, né? Vai limpando e aí ela apresenta a proposta dela. Devia ser uma mulher interessantíssima. Ser Fêmea nasceu aí no período da Constituinte, né? Ele foi uma iniciativa assim bastante interessante de um grupo de mulheres que já atuavam fazendo monitoramento no parlamento.
Um grupo de ativistas, de feministas que começam uma ação muito grande para a Constituinte Cidadã, né? Então, a partir daí que começa mesmo esse trabalho de manter uma observância constante em relação ao trabalho parlamentar no Congresso Nacional. Foi um momento de construção de uma Constituição em que várias pautas, várias agendas, vários grupos e, sobretudo, as mulheres organizadas conseguiram, né, traduzir a liberdade democrática que o Brasil estava vivendo naquele momento, né, a abertura, né, na verdade, esse período. Então, ela traduz, assim, conquistas interessantes do ponto de vista dos direitos civis, né, das liberdades democráticas. Ela coloca questões assim importantes para essa organização mesmo. Não tinha direito a nada, era obediência cega ao patriarca da família, né? Ainda algumas pessoas acreditam que a gente deva obediência ao marido e ao pai. Recentemente que a gente conseguiu, é muito novo na história das mulheres brasileiras, por exemplo, o direito à educação e o direito a trabalhar fora sem pedir o consentimento ao pai ou ao marido, né? É aos poucos, né? A gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. A batalha não está ganha. Não é porque a gente consegue sentar num banco de universidade, não é porque a gente consegue chegar na presidência da República, não é porque a gente consegue definir se eu quero ou não ter filhos, que eu posso dizer que as mulheres são emancipadas hoje no Brasil.